a ira do Senhor. No Revivados nós estamos aí em 1 Samuel 9, que é a escolha de Saul. E na lição nós estamos aí no final no decorrer aí do discurso de Josué, das últimas palavras de Josué como líder do povo, preparando eles para o que viria em seguida. E aí no meio do seu discurso ele faz uma menção à ira de Deus, a realidade da ira de Deus. E no verso em Josué 23, 15 e 16, ele diz o seguinte: E assim como se cumpriram todas essas coisas boas que o Senhor seu Deus lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses, e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre eles, sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Então você vê aí que Josué mostra que a realidade das maldições era tão real quanto a realidade das bênçãos. Isso era para o povo nunca se esquecer. O povo poderia se apegar tanto às bênçãos, tanto à coisa boa, tanto ao que eles iam ganhar, e poderiam não prestar atenção que tudo aquilo que eles ganharam eles poderiam perder. Nada era imutável, nada era inalterável. Tudo aquilo que eles conquistaram durante aqueles 7 anos de conquista em Canaã, aquilo tudo eles poderiam perder. Então as maldições são tão reais quanto as bênçãos. Tem gente que acha que a vida cristã é apenas receber, 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 e não acredita em maldições. Eu acho que isso é uma coisa exagerada, que Deus não faria isso. Deus não é doido de fazer um negócio desse, de amaldiçoar, de me amaldiçoar. Mas a realidade é que as maldições são tão reais quanto as bênçãos. Então esse discurso de Josué foi justamente para chacoalhar o povo, para eles entenderem que a terra de fato não era merecimento deles. A terra não era mérito deles. Foi um milagre, foi um presente de Deus. E um detalhe interessante é que Deus diz no verso 16, se violarem a aliança. Na Bíblia de vocês eu não sei como é que está, mas pode estar assim, quando violardes. Você vê que Deus, ele fala, a ideia dessa expressão é caso vocês violem. Ou seja, Deus já presume que o seu povo vai ser fiel. Ele não conta já com a transgressão. Ele já estimula, incentiva ele já estimula a obediência. Ele já incentiva a obediência, porque na fala dele ele já usa a ideia da desobediência como um caso à parte. Se vocês obedecerem, caso vocês desobedeçam, mas eu acredito que vocês vão conseguir, eu acredito que vocês vão ser fiéis, eu tenho a esperança de que vocês vão ser obedientes. Mas caso vocês obedeçam, né? Mas veja só, Deus não prova o seu povo antes de abençoá-los. Deus dá aos seres humanos com fartura no presente, certo? A fim de prepará-los para desfrutar a misericórdia ainda mais plena no futuro. Embora Deus seja capaz de prever a infidelidade futura, ele não retém as suas dádivas de bondade por esse motivo. Deus sabe que cada um de nós vai ser desobediente em algum momento. Deus sabe que algum de nós vai se afastar em algum momento, vai cometer algum deslize, mas nem por isso ele deixa de ser bom hoje. Ele já começa a amaldiçoar você por antecedência. Ele espera você, Deus espera cada decisão sua. Deus nunca castiga ninguém por antecipação. É sempre em resultado da escolha da própria pessoa. Então, ser alvo da misericórdia, da sabedoria e da bênção divina é um privilégio maravilhoso, mas carrega uma grande responsabilidade. Quando uma pessoa se aparta de Deus, de sua verdade, mesmo em meio a tantas dádivas, receberá um castigo proporcional à luz recebida. Olha como isso é forte. Estou lendo isso aqui no comentário bíblico adventista. Cada bênção que você recebe, você se torna responsável por aquela bênção. Cada luz que você ouve, assiste pelo Zoom, lê pela palavra de Deus, pela lição da escola sabatina, você vai prestar conta diante de Deus por causa dessa luz que você recebeu. O que você tem feito disso? De cada bênção, de cada bem material que você ganha, que você recebe,
como você tem usado isso para a glória de Deus, para a obra de Deus? Então, Deus vai pedir satisfação de tudo aquilo que Ele nos deu. Quando a gente se afasta, a gente perde tudo isso. E o povo de Israel já estava plenamente consciente disso. Eles já tinham a consciência de que transgredir a ordem de Deus, ser desobediente a Deus, atrairia a ira dele. Tanto é que aquele episódio que nós vimos semana passada, daquelas 2,5 tribos lá, aquelas 9,5 tribos, elas vieram citando, elas usaram como argumento 2 episódios em que eles haviam desobedecido e haviam pagado caro pela desobediência. Ou seja, o povo sabia as consequências de ser desobediente. Não era algo que acontecia, eles ficavam assim, por que aconteceu? Por que a gente está sofrendo? Por que está tendo essa praga? Por que tem gente morrendo? Não. O povo, quando errava e vinha a consequência, o povo sabia que a consequência era por causa do erro. O povo tinha consciência disso. Agora, ainda assim, é meio chocante você ouvir no discurso de Josué que Deus poderia destruir Israel, porque esse termo de destruir era usado contra os cananeus. Deus vai adiante de ti, destruindo as nações para você poder habitar em paz. Aí você vê Deus podendo usar a mesma expressão, Deus usando a mesma expressão contra o seu próprio povo. O mesmo Deus que destruiu as nações vizinhas, ele pode destruir o próprio povo se o povo rejeitasse a aliança. Olha aí como isso é interessante. Então, se Deus pode executar juízo tanto sobre os povos estrangeiros como contra seu próprio povo, isso mostra mais uma vez que Deus é o juiz de toda a terra. Ele julga os justos e os ímpios, aqueles que não são do seu povo e aqueles que são do seu povo. É por isso que o juiz de Deus, gente, tem a fase do juiz investigativo e a fase do juízo comprovativo e a fase do juiz executivo. A fase do juiz investigativo, ela julga nós, que já somos do seu povo, que já decidimos fazer parte do seu lado, dos santos. O juiz investigativo, ele não julga as pessoas de fora, ele julga nós, que já somos da igreja, nós que já somos do povo de Deus. Então, todos nós que somos já da igreja de Deus, passamos por esse juízo, por esse peneiramento, antes da volta de Jesus. E no milênio, aí que vai ter o juízo comprovativo e depois o executivo sobre os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus. Mas você vê que o juiz, ele passa por todas as pessoas, as que vão ser salvas e as que não vão ser. Então, tem uma frase aqui na lição que é muito interessante. Diz assim: ele declara guerra contra o pecado, independentemente de onde ele se encontre. Olha como essa frase é a melhor frase dessa lição de hoje. Deus, ele declara guerra contra o pecado, não importa onde ele se encontre. Se o pecado está lá fora, Deus vai castigar, Deus vai combater o pecado lá fora. E se o pecado está aqui dentro, se o pecado está dentro da igreja, ele também vai combater. Deus também vai atrás e Deus vai erradicar o pecado dentro da igreja, assim como ele erradica lá fora. Então, o fato de Israel ter participado naquela guerra santa, de expulsar as nações, de conquistar os territórios, isso não fez eles ganharem pontos diante de Deus. Não existe nada que você faça que acumule pontos. Eu estou há muito tempo de igreja, já preguei muitos evangelismos, várias pessoas se converteram, eu sou o melhor pregador, eu tenho uma vida de consagração, de busca todos os dias, eu tenho mais pontos com Deus do que você. Não existe isso. Diante de Deus não existe uma pessoa com uma pontuação melhor, com um status melhor, não existe. Porque a mesma pessoa que se consagra muito é tão pecadora como a pessoa que nunca buscou. A diferença é que você está tentando ser melhor, a outra pessoa talvez não, mas mesmo assim continua sendo pecador. Continua tendo diante de Deus os mesmos trapos de imundícia que a outra pessoa. Então, Israel, mesmo participando daquela guerra santa, não foi santificado e nem adquiriu méritos especiais. Assim como aquelas nações pagãs que Deus usou como meios do seu juízo. Por exemplo, quando Deus usou a Babilônia para levar o povo de Israel cativo, naquele momento a Babilônia era o agente do juízo de Deus sobre Israel. Mas mesmo assim a Babilônia não teve mais pontos por causa disso. Não foi mais santificada por causa disso.
foi só um meio que Deus usou para executar seu juízo. Então, Das meninas. gente, isso é bastante importante para a gente entender. Tem pessoas que se acham mais santas do que as outras, mas a Bíblia afirma que diante de Deus somos todos iguais. E agora vamos entender um detalhe muito importante da lição de hoje, que é a própria questão da ira de Deus. À primeira vista, o ensino sobre a ira de Deus parece ser ao contrário ao que Deus é. Uma vez eu preguei na central sobre isso. A ira de Deus, ela é bastante estranha de se imaginar, tendo em vista que a Bíblia chama Deus várias vezes de um Deus amoroso. Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Enfim, a visão que a gente tem de Deus, que é a visão dessas músicas que eu coloquei, é que Deus é totalmente amável, totalmente amoroso, totalmente digno. Todas as expressões colocam Deus como um pai extremamente afável. Mas isso não descarta a ira dele. Não descarta a ira dele. A ira de Deus é uma coisa real. Na verdade, é a ira de Deus que torna a doutrina do amor dele mais relevante. A própria realidade de que Deus se ira reforça a realidade de que Deus ama. Isso é importante. Porque a ira de Deus não é contra as pessoas. A ira de Deus é contra o pecado. Deus, e o amor dele é destinado às pessoas. Por isso que quando Jesus vai falar sobre... Quando Jesus fala lá em Mateus 25, que Jesus vai separar as ovelhas da sua direita e as cabritas e os bodes da sua esquerda. As ovelhas e os cabritos. Enfim, vai separar os dois grupos. E aí, ao grupo que não vai ser salvo, ele vai dizer assim... Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, vão para o fogo eterno que está preparado para Satanás e para os seus anjos. Então, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para as pessoas. Você já prestou atenção nisso? Então, o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o reino eterno, o reino de Deus, foi preparado para as pessoas. As pessoas que rejeitam o reino de Deus, que rejeitam a salvação, aí elas vão desfrutar, elas vão para o mesmo caminho do diabo e seus anjos. Vão para o fogo eterno. Mas o reino de Deus foi preparado para as pessoas, porque ele ama as pessoas, mas ele se ira contra o pecado. Então, a ira de Deus é a atitude da sua justiça e da sua santidade quando confrontada com o pecado e com o mal. Agora um detalhe. A ira de Deus é diferente de raiva. Qual é a diferença entre ira e raiva? A raiva é uma coisa do ímpeto, do momento. E ela geralmente tende a ser descontrolada. Nós humanos, nós sentimos raiva o tempo todo. Que é uma ira sem controle. É uma ira, às vezes, sem motivo. E uma ira que surge do nada, do momento. Não é algo consciente. É algo que a gente só deixa as emoções à flor da pele. A gente perde o sentido ali, a gente descarrega em alguém de forma aleatória. Então Deus ele não sente raiva, porque raiva é uma emoção, é o afloramento das suas emoções ali. O que Deus sente é a ira. A ira é uma indignação justa, é uma indignação consciente. Deus se ira contra um alvo em específico, que é o pecado. E ele sempre descarrega o seu juízo. O juízo é a sua demonstração da sua ira sobre o pecado. Agora, e outra coisa, Deus não é vingativo. Deus ele não tem cartas marcadas, certo? Deus analisa, por isso que o grande conflito é a coisa mais delicada do mundo, delicada do universo. Porque Deus e Satanás eles estão analisando o caso da mente de cada pessoa. A situação de cada ser humano é avaliada dentro desse juízo. Então Deus não executa um juízo de forma aleatória, sem explicação. Tudo, o movimento das peças desse xadrez é extremamente calculado. E um detalhe, gente. Toda vez que as pessoas extrapolam o limite da paciência de Deus, o limite da graça de Deus, aí vem a demonstração do seu juízo. Então, por exemplo, quando
o mundo antes do dilúvio desperdiçou 120 anos de graça, eles extrapolaram o limite da paciência de Deus e aí veio o juízo, que foi o dilúvio. Quando o povo de Sodoma e Gomorra desperdiçou o tempo em que Ló viveu ali e as orações de Abraão e extrapolaram o limite da paciência de Deus, Deus mandou juízo, Deus descarregou o seu juízo através ali do fogo e enxofre. Quando o povo de Israel também extrapolou o limite da paciência de Deus, Deus descarregou o seu juízo na destruição de Jerusalém. Então, Deus sempre descarrega o seu juízo, Deus sempre descarrega a sua ira onde o pecado ali está reinando, onde o pecado ali já ultrapassou o limite da sua paciência. Então, gente, todos nós, como seres humanos, nós já também pecamos contra ele todos os dias. Só que ao invés de Deus descarregar a sua ira totalmente sobre a humanidade e destruir ela de vez, Deus arranjou uma forma de descarregar a sua ira sem que o ser humano fosse afetado. O ser humano não precisava ser afetado pela totalidade da ira de Deus se Deus não tivesse usado esse meio. E esse meio que Deus usou foi através de Jesus. Em Jesus, Deus descarregou a sua ira nele mesmo. Toda a ira que Deus tem contra o pecado, toda a ira que Deus tem contra o pecado, que o pecado causou sobre a humanidade, Deus pegou essa ira toda e ele aplicou nele mesmo na cruz. Por isso que o texto diz, lá em 2 Coríntios 5, 21, que Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele tomou a vergonha da cruz, porque ele assumiu ali, o próprio Deus descarregou a sua ira nele mesmo para que não precisasse descarregar em nós. Toda pessoa que aceita isso, ela não vai ter que enfrentar a ira de Deus no futuro. Toda pessoa que crê no que ele fez, já está livre da ira de Deus. Agora vai poder experimentar a graça de Deus de forma plena, de forma total. Amém. Amém. Então todos nós que já estamos debaixo do guarda-chuva de Deus, que aceitamos Jesus como nosso advogado, não temos mais para que temer a ira de Deus. Nós temos agora a graça para desfrutar de forma plena. Mas infelizmente aqueles que não crerem, aí eles vão experimentar a taça da ira de Deus sem mistura. Então, de que lado você está? Você quer experimentar a ira de Deus? Ou você quer viver sob a graça de Deus desde hoje? Então, que essa possa ser a sua decisão hoje. Aceite aquele que se fez maldição no seu lugar, que assumiu aquele lugar que pertencia a você por causa do seu erro. Mas hoje, ao invés de destruição, ele lhe dá salvação. Ao invés de perdição, ele lhe dá graça para você viver feliz, tanto hoje como eternamente. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de hoje, por essa lição maravilhosa, que essa lição possa ficar no nosso coração, que possamos aceitar, Senhor, a tua graça enquanto ainda é tempo, nos afastar do pecado, para que assim, Senhor, nós possamos um dia estar na tua presença. Amém. Agora abençoa o estudo do livro, prepara-nos para esse dia e no culto à noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Davi? Oi. Quando você falou que Deus descarregou a ira, totalmente a ira contra o pecado, derramou em Jesus, quando você falou essas palavras, que ele jogou a ira em cima dele mesmo, a sua tela explodiu várias cores de fogos de artifício. Mas fala assim não, você fala de um jeito botando medo na pessoa, rapaz. A coisa mais linda do mundo foi o aplauso dos fogos explodindo na sua tela de várias cores. Você gosta de fazer um drama com um negócio que... Foi só É porque tem uma função aqui, ó. Um emojizinho aqui. Foi bom demais. Cadê? Foi Quem bom, foi que não botou foi? isso? Foi bom, não foi, pessoal? Bom demais. Quem foi que botou isso? Foi isso não, foi os fogos explodindo. Alguém botou. Só pode ser isso. Foi Flágio. Tá rindo aqui, foi ela. Vamos lá, valeu. Ainda tem 5 minutos. Foi como a conexão ia sair, mas não saiu, aí explodiu assim, foi Deus. Vamos voltar aqui para a leitura de ontem, né, falando da reverência.
em relação a estar na presença de Deus, como é que